Olá, meu irmão e minha irmã, a você que nos acompanha aqui nas redes sociais da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Jardim Prestes de Barros. Hoje nós contamos aqui com a presença do nosso ilustríssimo e queridíssimo Padre Alisson. Bem-vindo, Padre. Obrigado, Gustavo. Uma alegria sempre estar aqui e ainda mais hoje falarmos de algo tão importante para a nossa vida, né? Sobre a questão pastoral da nossa igreja. Eu acho que é um tema que muito nos chama a atenção. Então, obrigado pelo convite, por trazer um pouquinho desse conhecimento hoje sobre o que é a nossa pastoral. E depois vamos dando caminhamento mais para frente e conhecendo cada uma delas, como ela funciona, como ela faz parte da nossa igreja. Perfeito. Então, a você que nos acompanha, este é o primeiro vídeo de uma série, como o Padre já explicou, que vai estar abordando um pouquinho de cada pastoral para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre a nossa paróquia. Então, para abrir essa série, vamos começar aqui. Padre, nós ouvimos muito falar aqui dentro da paróquia, eu participo de uma pastoral, a pastoral disso, a pastoral daquilo, mas explique para mim, por favor, afinal de contas, o que é uma pastoral? Muito bem, Gustavo. Essa pergunta ela é muito interessante, mas primeiro a gente tem que voltar lá nos primórdios da igreja. Pastoral vem da palavra pastor, ou seja, o pastor supremo que nós temos na igreja é o próprio Jesus Cristo. Então ele foi o primeiro pastor e ele vai dizer em uma das suas falas dentro dos evangelistas, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, palavra pastoral, ela vem da palavra pastor. Pastor é aquele que guia, que rege o caminhar de cada ovelha. Então, falarmos hoje de pastoral, ela começou a ser conotada a partir do Concílio de Trento, em 1545 até 1567. Caramba, tem tempo. Foi o período onde foi todo o Concílio de Trento, e aí se deu a conotação, a palavra pastor em si, e aí vem dentro desse daí, dentro dos concílios, vem se dando conotação a esta pastoral. Ou seja, pastoral é aquele que rege, é aquele que comanda, é aquele que mostra os caminhos para os seus fiéis seguirem. Ou seja, cada pastoral deve seguir o seu pastor, o seu coordenador, no caso de cada pastoral. Poxa, que interessante. Olha, eu já participei de outras pastorais, inclusive em outras paróquias. Eu não tinha ideia de todo o significado de onde que vinha. É pastoral disso, é pastoral daquilo, vamos participar. Mas não tinha ideia da raiz, da origem. Sim. Muito interessante. Porque pastor, antes do Concílio de Trento, era dado somente aos bispos e aos sacerdotes. Então só eles tinham o munus de ensinar, reger e santificar. Então são os três munus do bom pastor, que é reger a sua comunidade, santificar e conduzi-la. Então, a partir desses três pontos, a gente começou a ter esta dimensão de pastor, ou seja, aquele que rege, que santifica ao mesmo tempo, mas que também tem esse poder de conduzir. Então, por isso veio, antes do Concílio de Trento, como havia citado, pastor vinha somente denominado ao bispo e ao sacerdote. E a partir do Concílio de Trento, aí começou-se a dar essa outra denominação também às pastorais. Claro que os grandes movimentos pastorais foram surgir a partir do Concílio de Puebla, que é onde começou a haver essa necessidade de estar realmente vigente a cada uma das suas dominações, né? Entendi. Porque até então era o padre e o bispo que faziam tudo, que conduziam, que faziam, que as contas faziam acontecer. Então, a partir do Concílio de Puebla, aí começou-se a dominar a questão de pastoral. E em Puebla também que começa a surgir os primeiros ministros da Eucaristia. Que nós vamos entender isso daí lá na frente. Então, a partir desse daí que vem vendo essa necessidade. Aonde as dimensões das paróquias, das igrejas se tornaram grandes e aonde o padre já não mais conseguia atender todas as necessidades. Por exemplo, ainda hoje tem comunidades aí que o padre vai celebrar a missa uma vez por ano nas comunidades, por causa dessa questão de ser longe, de ser distante. Então, ainda aos dias de hoje, ainda se encontra essa dificuldade.
Então, por isso se tem as chamadas pastorais, aonde por intermédio do pastor supremo, que é o sacerdote, e ele determina a cada pastoral o seu segmento. Ai, que maravilha, hein? Vocês estão vendo só. Então, como eles eram uma coisa que estava restrita só ao padre, ao bispo, e hoje nós, leigos, podemos estar participando, como o padre falou, nesse caminho aí para a evangelização, né? Algo para nossa santificação. Então, olha que legal. Você que não faz parte de uma pastoral, já está na hora de começar a pensar então a participar em alguma, hein? Já está aí a oportunidade de conhecer todas. Então, o senhor ele acabou de falar que ela ficou mais próximo, como diz, nós agora começamos a poder participar mais, temos um engajamento maior do que nós tínhamos antes do concílio. Então, quem pode estar participando de uma pastoral? Qualquer pessoa pode estar participando? Tem alguma especificação que não pode para alguma pastoral? Na verdade, Gustavo, todos podem participar de uma pastoral. Inclusive, hoje em dia, claro que nem todos estão aptos a participar de pastoral. Mas, assim, tirando a questão da segunda união, fora isso, todos têm o dever de participar de uma pastoral, pelo qual ela se identifica. Não tem essa questão assim, eu vou entrar na pastoral só por entrar. Não, primeiro tem que ter a sua identificação com a pastoral. Não adianta eu falar, eu quero ser ministro, mas eu não levo jeito para ser ministro. Eu quero ser acólito, mas eu não levo jeito para ser acólito. Não, a gente tem que se identificar com a pastoral. Ou seja, ser membro de uma pastoral hoje, ela é aberta a todo mundo, a todos os fiéis. Somos chamados, como o próprio evangelho que hoje nós ouvimos na liturgia, Jesus que envia os 72 discípulos, ou seja, quando fores, não leveis consigo nem sacola, nem sandália, mas simplesmente confie no seu chamado. E aí o próprio Jesus vai dizer, eis que eu envio vocês como cordeiro em meio de lobos. Ou seja, toda pastoral tem seus desafios. E se a gente for ter medo de assumir uma pastoral, falar, tem problema na pastoral, qualquer lugar vai ter problema. Então, assim, se a gente for pensar nessa realidade, eu não me dou bem com fulano, mas você não está na pastoral por causa de fulano, você está por causa de Jesus Cristo, que ele é o nosso pastor supremo, é ele que nos conduz, é ele que vai nos mostrando o caminho. Então, ser membro de uma pastoral hoje, qualquer pessoa é chamado a participar de uma pastoral. Todos nós temos o nosso dever de cristão a partir do nosso batismo, porque somos chamados a pôr nosso batismo em prática. E a nossa prática, lembremos que viver a pastoral hoje é viver uma igreja em ação, uma igreja em movimento. Ou seja, a gente vai aonde Cristo não chega. Então nós somos esses representantes legais de Cristo a partir do chamado a vivermos cada pastoral. Ou seja, a minha missão, seja ela em qualquer pastoral, é mostrar primeiramente o Cristo. Ou seja, é apresentar a dimensão de Jesus Cristo para todas as realidades. Olha só. Voltando de novo àquilo que o senhor tinha falado, né? Antes era algo só o padre só que levava o Cristo, o bispo levava o Cristo. Hoje nós, através do nosso serviço, levamos o Cristo e nesse serviço também nós encontramos o Cristo, nós nos aproximamos cada vez mais dele. Então olha que gratificante, nós levamos e ao mesmo tempo recebemos. E é por isso que eu citei tanto o evangelho de hoje, porque hoje a gente celebra na igreja São Lucas. Que Lucas a gente sabe que não foi um discípulo ativo de Jesus. Ele é posterior aos discípulos. Ou seja, ele abraçou a missão a partir da sua conversão e ao muito ouvir Paulo nas suas pregações e acompanhar Paulo também em alguma das suas viagens. E a partir desse chamado, nós vemos hoje o resultado que nós temos. O Evangelho de São Lucas, narrado por ele, também o Ato dos Apóstolos. E veja quanta transformação ele trouxe por intermédio desse assumir, desse abraçar o pastoreio na sua comunidade. E também é interessante que, como diz Paulo, foi um dos maiores perseguidores, né? No fim, depois da conversão dele. Foi um grande perseguidor, depois passou a ser perseguido. Perseguido por aquilo que ele tanto cativou na igreja, que era a questão da perseguição, né? Desse chamado a viver o cristianismo, Paulo foi o primeiro que
que realmente fez o primeiro mártir da história da igreja. E aí a gente vê lá no processo de conversão de Saulo, quando vem aquele jovem apedrejado e as roupas dele jogadas aos pés de Saulo. Sim. E a partir daquele momento em que ele vai para Damasco, ele passa pelo processo de conversão. E aquilo mudou a sua vida. E realmente, se a gente for pensar nisso, cada pastoral tem também esta missão de mudar a realidade do outro, sim, de mudar o comportamento do outro, de mudar a sua pastoral. Bom, eu perguntei quem pode participar, né? Tem algum impedimento? O senhor mencionou o único impedimento seria aí a questão da segunda união, no caso. Fora sim, isso, não tem impedimento. Não tem nenhum impedimento. Todos nós somos chamados a exercer o nosso batismo na igreja, né? Certo. Agora, vamos ao seguinte ponto. Poxa, olha, eu vejo lá a equipe de canto. Eu queria muito cantar, mas, como o senhor mencionou, mas eu não tenho muita aptidão, eu não me adapto muito bem ali à pastoral. Mas existem outras pastorais, né? Nós vamos fazer esses vídeos, então todos vão começar a conhecer um pouquinho sim, mais das pastorais aqui da paróquia. Mas existe formação para pastoral. Sim. Eu não sei fazer determinada atividade, mas eu conheci, eu gostei do trabalho, mas eu não sei fazer determinada atividade, mas tem uma formação. Tem. Em toda a igreja existe, antes de você iniciar qualquer pastoral, você tem que passar por um processo formativo. Ou seja, processo formativo não é viver, eu vou para a igreja para aprender como se fosse numa escola. Não, você vai entender o que é a sua pastoral. Por isso que há esse processo formativo. Não adianta a gente entrar nu e cru achando que a gente já sabe de tudo sem você passar por esse processo de formação na pastoral. É conhecer a pastoral, é saber em que área que ela atua, quais os benefícios que ela traz para as pessoas que são assistidas por ela. Todas as realidades a gente aprende numa formação. Então a gente não entra nu e cru numa pastoral. Sempre há primeiro uma preparação, antes da gente se tornar realmente membro daquela pastoral. Certo. Claro que a gente passa por um processo de formação. Então a igreja nos ensina isso, esse processo de ensinar, que é um dos 3 mundos que eu havia citado lá no começo. Santificar, reger e ensinar. Então a gente vai ensinar as pessoas como agir diante dessa pastoral. Quais os benefícios que ela vai me trazer para a minha vida, mas também os benefícios daqueles que serão assistidos por ela. Então a gente não entra sem saber de nada, a gente entra já sabendo o que é aquela pastoral, para que ela serve, para que ela funciona, quais são os objetivos dela. Então assim, há esse processo formativo, então a igreja sempre se preocupa. E não é só na paróquia que a gente aprende isso, não. Temos muitos cursos na arquidiocese aqui de Sorocaba, nas outras dioceses sempre há um curso especializado naquela formação, naquela realidade daquela pastoral. Então, há também os assessores dentro das arquidioceses que são destinados especialmente para aquela área pastoral. Por exemplo, vamos pegar a área catequética, tem um grupo formado somente para cuidar daqueles assuntos. Então, as formações não vêm só da paróquia, mas também em comunidade com a arquidiocese. No caso, aqui nós estamos na arquidiocese. Sim. Então, a arquidiocese nos forma sacerdote e nós, sacerdote, formamos a nossa comunidade. E a nossa comunidade vai formando aqueles que vão chegando. E ver que é uma cadeia, uma liga na outra. A gente nunca pode estar distante uma da outra, mas a gente tem sempre que estar ligado uma na outra para que possa realmente viver aquele ato do evangelho. Vós sois o ramo, eu sou a videira. Se o ramo não dá fruto, ele é cortado e jogado fora, ou seja, é lançado ao fogo. Então, uma coisa tem que estar ligada à outra. Nenhuma pastoral vai funcionar sozinha. Ela não vai dar conta sozinha se ela não estiver ligado no tronco que é a videira da nossa vida, que é o próprio Jesus. Qual que é o objetivo da pastoral? Apresentar Jesus às pastorais, aos movimentos, às realidades que nós estamos inseridos. Olha só que interessante. Mas eu participo de tal paróquia, eu participo de tal pastoral. Mas, como diz, todas elas estão falando a mesma língua, da mesma maneira que a gente sabe que se você participar de uma missa aqui, se você for para outro estado, se você for para outro país, a liturgia é a mesma, como diz, todas as pastorais também, diretório que fala. O diretório segue o mesmo diretório. É tudo mesmo, então todo mundo vai estar falando a mesma língua, ensinando as mesmas coisas, caminhando do mesmo jeito.
todas vão ter a sua diretriz, Sim. mas todos falam a mesma língua. Claro que nenhuma pastoral vai ser igual a outra, cada uma tem a sua dimensão, Sim, sim. tem a sua abrangência, tem aquela realidade pelo qual eles vão atingir, Sim. mas dentro da sua linha, em conformidade com, no caso, a arquidiocese. Então, nenhuma pode falar, eu como pároco não posso determinar, a minha pastoral vai funcionar dessa forma, longe daquilo que nós aprendemos na arquidiocese. Então, não pode ser desta forma. Então, o que a arquidiocese determina, eu repasso ao povo, àqueles que são membros daquela pastoral. Então, tem que estar nessa consonância, as duas têm que estar sempre caminhando junto. E eu não posso criar coisa da minha cabeça e falar, olha, a minha pastoral, a minha igreja funciona dessa forma. Se um dia eu fazer assim, pode ter certeza que o bispo um dia vai me chamar e vai puxar minha orelha. Pode ter certeza disso. Como diz, quanto mais eu vou falar por mim, mas quanto mais eu conheço a nossa igreja, mais eu me apaixono. Não tem como não se apaixonar. Não tem como. A nossa igreja ela é muito bela. Ela é santa, mas também ao mesmo tempo ela é pecadora. Ela tem sua parte, beleza, né? Ela tem todas as suas conformidades, mas também tem a parte falha. É claro que nenhuma igreja vai ser 100% correta. Sim. Sempre vai ter as suas dificuldades. E dentro de qualquer pastoral também vai ter essas dificuldades. Sim. Vai ter esses problemas. Então, assim, é saber que nós somos chamados a exercer o nosso batismo dentro da igreja nessa conformidade. Somos chamados a exercer esse ministério. Sim. Como Jesus também não foi perfeito. Quantas vezes ele foi julgado porque falou a verdade? E quando a gente fala a verdade, a gente é atacado. Exatamente. Como disse, se ele não agradou todo mundo, imagine nós, coitadinhos. Imagine nós, meros seres humanos. Não, mas, padre, agradeço muitíssimo, né? Eu acho que por aí já deu para a turma ter mais ou menos uma ideia do que é uma pastoral, como funciona. Não tem mais desculpa que, mas eu não sei fazer, eu não sei ajudar em nada. Ó, já viu que tem informação, então pode vir, pode participar, aprende com a gente, né? Procura conhecer, que certeza que vai ter alguma pastoral que você vai se identificar, né? Não, com certeza. Isso daí ajuda a igreja a crescer. Nós temos falado muito nesses últimos tempos da igreja em saída. E a gente tem que sair muitas vezes dos nossos templos fechados e procurar as nossas realidades. Como a gente vai procurar essa realidade? Em cada pastoral, em cada agente de pastoral, em cada pessoa que vai ao encontro daqueles que necessitam. Então, a você também que, eu não conheço, tem essa oportunidade agora de você conhecer um pouquinho também as nossas pastorais. E claro que a igreja sempre vai estar de portas abertas para receber qualquer pessoa que queira fazer parte dessas pastorais. Perfeito. Então, padre, muito Gustavo, obrigado. Obrigadão, foi uma alegria poder falar com vocês. Esperamos aí nos próximos podcasts a gente vai trazer um pouquinho mais de conhecimento de quantas pastorais nós temos na nossa paróquia, quais são elas, quais são os seus objetivos, o que ela abrange, no que ela trabalha. Perfeito. Já estou ansioso para assistir esses vídeos e os próximos apresentadores serão melhores também, né? Não, imagina, você foi muito bem. Não, foi muito bem. Eu que fiquei com vergonha aqui ser entrevistado, mas foi muito bem. Agradeço de coração. Padre, então, muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. Até o próximo.